Mais uma vez estamos juntos, né? Ontem... Quem não esteve ontem aqui, por favor? Tem um número bom de irmãos, né? Nós começamos a falar de um assunto tão empolgante, pelo menos para mim sobre oração. Tão básico, tão simples, mas também tão vital para as nossas vidas, né? Nossa vida espiritual, nossa jornada de fé. E hoje nós queremos continuar. Eu queria, antes de iniciar a meditação dessa manhã, declarar junto com os irmãos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Quando nós declaramos a palavra do Senhor, ela tem poder para fazer aquilo que a ela foi designado fazer. Nós fazemos isso também para que o Senhor, o seu Espírito, possa também soprar essa palavra, né, para nós, na nossa atmosfera e nos abençoar. Filipenses 2:9. Eu vou ler depois, os irmãos vão declarar, proclamar junto comigo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Maravilha, né? Depois de participarmos da mesa do Senhor, e essa declaração aqui da pessoa de Jesus, o nome que ele recebeu que está acima de todo nome. Glória a Deus. Vocês podem repetir comigo, lerem junto comigo. Eu estou lendo a versão Almeida, revista e atualizada, né? Mas você pode ir repetindo à medida que eu for falando. Vamos lá? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, ontem nós começamos a falar sobre oração, falamos bastante assunto aí. E eu espero que não tenha sido apenas assim, um monte de informação para vocês, mas que as verdades daquilo que falamos ontem possa ganhar o coração de cada um de nós. E essa é uma prática que nós, como a palavra do Senhor mesmo nos assevera, nós não sabemos orar como convém. Diz a palavra em Romanos 8, 26. Mas o Espírito Santo nos assiste, nos ajuda nas nossas fraquezas, e ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas certa feita, como nós vimos ontem, os discípulos do Senhor, eles fizeram um pedido importante para o Senhor. O Senhor Jesus era um homem de oração, e certamente os discípulos, vendo que o Senhor era esse homem de oração, eles olharam para o Senhor e queriam que o Senhor ensinasse para eles. Assim também como João Batista, eles disseram que João Batista tinha ensinado para os discípulos dele. Mas eles disseram para o Senhor, ensina-nos a orar. Essa é uma oração que nós precisamos fazer. Para orarmos, precisamos orar pedindo ao Senhor que nos ensine. Que o Espírito Santo mesmo nos guie nas nossas orações e na nossa vida de oração. Isso é tão básico, mas tão vital para as nossas vidas. Para a nossa jornada de fé individualmente e como igreja. O irmão citou aqui no início, Atos 2:42. Que eles perseveravam em 4 coisas, no ensino da palavra, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, a mesa do Senhor, e também nas orações. E individualmente nós precisamos ter essa vida de oração. E Jesus, ontem nós vimos que quando o Senhor foi ensinar para os discípulos sobre oração, primeiro ele disse o que não era oração. Eu não vou ter tempo de relembrar para vocês o que a gente falou ontem, mas Jesus falou o que não era. Várias coisas que Jesus falou. E que muitas vezes nós estamos praticando, mas isso não é aquilo que o coração do Senhor deseja. E nós vimos como é que nós devemos nos aproximar de Deus. 2 coisas importantes na aproximação em oração do Senhor. A primeira é que você tem que ter uma visão clara de quem é o nosso Pai Celestial.
quem Deus é. A forma que você vê Deus é assim que você vai se aproximar dele. E se você vê Deus como aquele servo via o Senhor dele naquela parábola dos talentos, ele recebeu um talento, ele achou que o Senhor dele era um homem severo, que colhia onde não tinha plantado, e ele ficou com medo. E nós sabemos o resultado dessa situação. Mas, queridos irmãos, o Senhor Jesus o tempo inteiro está ensinando para os seus discípulos que o nosso Pai Celestial é aquele Pai amoroso, aquele Pai que deseja responder às nossas orações. E ele diz, olha, vocês que são maus, vocês dão boas dádivas para os filhos de vocês. Quanto mais o vosso Pai Celestial não dará coisas boas dádivas àqueles que o pedirem. Quando nos aproximamos de Deus, vamos ver quem é o nosso Pai Celestial. A outra situação, nos aproximamos de Deus, temos que ver a nós mesmos, não de acordo com o que o diabo vai sussurrar nos seus ouvidos, não de acordo com os seus próprios pensamentos, não de acordo com o que as pessoas possam falar de você, mas você tem que ver a você mesmo como Deus te vê. E como é que Deus nos vê? Ele nos vê como filhos amados. O Senhor Jesus fez a obra para nos aproximar de Deus Pai, como filhos amados. E Deus, nessa questão da oração, Ele nos vê como reis e sacerdotes. Então, eu e você somos reis e sacerdotes, devemos ter essa clara visão. E irmos diante do Pai, diz a palavra que nós devemos, lá no livro de Hebreus vai dizer que nós devemos ir confiadamente diante do Senhor, no trono da graça, para recebermos socorro em ocasião oportuna. Ou, Hebreus também vai nos dizer, tende, pois, irmãos, intrepidez, ou em outra versão, tende ousadia de ir no Santo dos Santos. Você está entrando com confiança, com ousadia na presença de Deus? Na nossa vida de oração, irmãos, é assim que nós precisamos ir. E quais foram as condições que nós falamos ontem para orarmos? Como é que nós vamos orar ao Senhor? Qual a condição? Algumas coisas muito simples. Nós mencionamos 4 coisas. A primeira é que é em nome de Jesus. E quando vamos a Deus em nome de Jesus, significa que aquilo que Ele fez por nós vamos confiados naquela obra que Ele fez por nós. Mas também, ir em nome de Jesus significa que você vai a Deus Pai, crendo naquilo que Jesus é por você. Quem Jesus é por nós? Essa questão de oração, imediatamente somos conectados ao fato de que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele se compadece de nós. E podemos achegar diante do Pai nessa confiança de quem Jesus é por nós. Ele é o nosso advogado. Ele é o outro consolador, né? O Espírito Santo é o consolador, mas Jesus é o consolador também, é o nosso advogado. Quando vamos a Deus em nome de Jesus, é crendo naquilo que Ele fez e naquilo que Ele é por nós. Devemos entrar também diante de Deus em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos entrar na sua presença com ações de graças, com louvor e com adoração. Queridos irmãos, oração é muito, muito, muito mais do que petição. Petição é uma forma de oração, mas não é só essa oração que nós vemos na palavra do Senhor. E na nossa vida, né, devocional, de irmos diante do Senhor, nós precisamos, muito além de levar simplesmente uma lista de pedidos diante de Deus, termos ações de graças, louvor, adoração. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Quando nós vamos ao Senhor com ações de graças, sabe o que é isso? É uma porta que nós estamos abrindo para chegar na presença de Deus. E você que já deve ter experimentado isso na sua vida de oração, quando nós vamos diante do Senhor com ações de graças, com louvor, a presença de Deus se manifesta na nossa vida. Você vê a presença de Deus se manifestando com você. Você precisa fazer isso, faça isso, torne um hábito na sua vida ações de graças. Quando você já levanta, você já pode começar a sua oração com ações de graças. Dormiu, acordou, opa, louvado seja Deus. Dia maravilhoso. Você pode converter tudo em ações de graças. Eu concordo com o irmão, ele disse que, olha, a nossa vida de oração devia ser
no máximo 5% do tempo de oração para pedir a Deus. E o resto, ações de graças, louvor e adoração. Essa é uma forma importante, então, ir diante de Deus, em nome de Jesus, em fé, com ações de graças, louvor e adoração. E em quarto, sujeitando a nossa vontade à vontade do Senhor. Pai, se possível, né, passa de mim esse cara, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. A oração, irmãos, deixa eu repetir o que eu falei ontem. A oração não é para você convencer a Deus a fazer aquilo que você quer. Mas a oração é para você e eu nos alinharmos à vontade de Deus. Nós precisamos nos alinhar à vontade de Deus. E no fundo, na oração, nessa comunhão com Deus, a oração é para sermos instrumentos para que a vontade de Deus se realize na nossa vida, se realize aqui na terra. E Deus só vai responder às orações que são feitas segundo a sua vontade. A promessa é, se orarmos segundo a vontade dele, ele nos ouve. 1 João 5,14. Nós precisamos, na vida de oração, descobrir qual é a vontade do Senhor e nos submeter a ela. E crer, irmãos, Deus te ama muito mais do que você se ama. Sabia disso? Deus deseja o melhor para você muito mais do que você mesmo deseja. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas nós precisamos nos submeter ao Senhor, e toda rebelião do nosso coração tem que cair por terra. Oração é para nos alinharmos à vontade do Senhor. Ore, né? Nós falamos, ore orações específicas. Jesus ensinou para os seus discípulos a orar especificamente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando você tiver petições, que elas sejam específicas. Deixe um pouco de lado aquelas orações assim que parecem muito espirituais. Senhor, perdoe a nossa multidão de pecados. Né? Deixe isso de lado. Se você pecou, arrependa-se e fala, Senhor, eu pequei nisso, nisso e nisso. E receba o perdão, a purificação pelo sangue de Jesus. Mas seja específico. Oração específica, resposta específica. Se você nem sabe se Deus está respondendo às suas orações, provavelmente é porque você nem faz orações específicas. Faça orações específicas ao Senhor. Nada tendes porque não pedis, e quando vocês pedem, pedem mal para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Você pode não ter porque você não está pedindo, não está sendo específico. E ainda assim, se você pode estar sendo específico, mas é um pedido que não é justo diante de Deus. Então pense nisso. E vimos obstáculos à resposta às nossas orações. Duas coisas que são obstáculos: os nossos pecados e a oposição do diabo. Se o nosso coração não nos acusar, diz João na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 20. Se o nosso coração não nos acusar, temos o quê? Confiança diante de Deus. Mas se o nosso coração nos acusa também, Deus é maior do que o nosso coração. O que o apóstolo está dizendo? Não fique com coisa te acusando, não fique carregando culpa para tirar a sua confiança diante de Deus. Mas se está lá, Deus é maior do que o seu coração e Deus já fez a provisão para você acertar isto. Arrependa-se, confesse e vá diante de Deus com confiança, com intrepidez, com ousadia. Se você se arrependeu e confessou, aí imediatamente você está purificado. Não vai passar uma semana para você poder orar a Deus, mas é naquele momento exato, porque você valoriza o sangue de Jesus e o Pai valoriza muito mais do que você e a mim. Oh, irmãos, que obra maravilhosa. Os céus foram abertos para mim e para você. O véu foi rasgado e você pode entrar na presença de Deus. Oh, irmãos, que maravilha é isto. Oh, irmãos, ousadia de entrar na presença de Deus. A culpa é uma ferramenta do diabo para te afastar de Deus. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo.
Você crê nessa palavra? Não há mais condenação. O Senhor pagou o preço, irmãos. Sim, se estamos errados, nós temos que consertar. Sim, os nossos comportamentos errados, pecaminosos, impedem as nossas orações. Por quê? Porque o nosso coração está nos acusando e nós não temos confiança para entrar diante de Deus. Mas se você acerta e vai diante do Senhor, vá confiante. Não vai haver problemas. Deus vai responder as suas orações. Citamos vários tipos, né, de pecados. Mas às vezes a sua oração ela está sendo bloqueada por Satanás. E o que você tem que fazer? Fazer como Daniel, perseverou. Permaneceu firme em oração, 21 dias de jejum ali. No primeiro dia que ele começou a orar, a resposta de Deus já saiu do céu, veio através de Gabriel. Mas no meio do caminho, Gabriel foi impedido. Foi impedido pelas trevas. Miguel veio em seu socorro, então Gabriel chegou. 21 dias. Primeiro dia, já veio a resposta, mas demorou 21 dias para ela se manifestar. Deus responde, irmãos, nossas orações imediatamente. Às vezes demora, porque tem várias outras coisas no meio do caminho. Mas por isso nós precisamos perseverar diante do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Esse é um verso que todos nós conhecemos bem, né? 1 Tessalonicenses 5,17. 3 palavras apenas. Se você não consegue decorar, esse você pode decorar, esse versículo. Orai sem cessar. Como é que nós vamos fazer isso? Você levanta de manhã, você já tem um monte de obrigações para fazer. Você que tem a sua família, a sua casa, você tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar da sua casa, tem que planejar tantas coisas. Você que é o supridor da sua casa, você sai, você vai ter que trabalhar, tem as suas responsabilidades, você tem tantas coisas. Como é que você vai orar sem cessar? Poucas pessoas, né, fazem isso. Elas fogem do mundo, vão para um monastério e ficam lá. Nada contra se alguém foi chamado a fazer isso pelo Senhor. Mas nem todos nós temos essa oportunidade de ficar lá o dia inteiro orando, né? Como eles fazem, daquela forma. Mas será que então a palavra do Senhor está falando isso só para uma coisa simplesmente ilustrativa? Está dizendo aqui, mas não é bem assim. Será que é isso? Claro que não. Apesar das responsabilidades, apesar de tudo que você faz durante o dia, você pode orar sem cessar. Como é isso? É que você e eu, irmãos, podemos converter todas as coisas da nossa vida no motivo de oração. Pela graça de Deus, há muitos e muitos anos eu tenho praticado isso. Não quer dizer que eu sou um homem de oração, mas eu tenho ganhado essa graça de Deus. De converter os meus pensamentos em oração. De converter cada situação em oração. E com isso nós começamos a praticar e aprender a orar e sem cessar. Você levanta de manhã, se você está ansioso, o que você vai fazer? Ao invés de murmurar, comece a orar. Você está lá fazendo o seu café da manhã, mas enquanto você está fazendo o seu café da manhã, você pode estar falando com o Senhor. Em espírito, ou em voz alta, como você queira. Você já acorda sabendo daquele problema que você tem resolvendo no seu dia. Ao invés de você estar ansioso, você faz como a palavra de Deus diz. Não andeis ansiosos antes. O que você deve fazer? Pela oração e súplica, faça conhecido diante de Deus a sua petição. Você já coloca, Senhor, eu tenho que resolver esse problema, mas eu te dou graças. Porque o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor está comigo. O Senhor vai prover. Ao invés de deixar a ansiedade já tomar conta, você já começa a combater nessa ansiedade de manhã, no orar sem cessar. Irmãos, que coisa simples. Você está na fila do supermercado, ao invés de reclamar, está tão quente hoje, né? Nossa, calor, ai, fila demorada, ai, esse caixa não anda, ai, está muito ruim. Não, começa ali, Senhor, te dou graças, porque o Senhor me deu condições de comprar isso aqui. Em tudo, o quê? A graça, irmãos. Em tudo, não é por tudo, mas em tudo.
Senhor, eu te dou graças. E você está lá com talvez, vou pegar um exemplo hipotético aqui, né? Mas aquele caixa, a pessoa não sabe trabalhar talvez ainda bem, não está treinada, está demorando, aí vai ser reclamar da pessoa, Senhor, abençoe essa pessoa, abençoe esse trabalhador, Senhor, que eu te só dê graça para ele fazer bem feito o trabalho dele. Comece a interceder, seja um intercessor. Queridos irmãos, e o dia vai passando assim, você converte todas as coisas em oração. Você está no seu trabalho, está com dificuldade de fazer alguma coisa? Será que o Espírito Santo sabe fazer aquele trabalho que você está lá fazendo, irmãos? Será que o Espírito Santo sabe olhar para aquele microscópio e definir ali o que está ali, Rogério? Será? Será que o Espírito Santo... Tem um irmão que é mecânico aqui, né? Será que o Espírito Santo sabe consertar aquele problema naquele automóvel melhor do que você? O que é que vocês acham? É claro, irmãos, você pode depender do Senhor. Senhor, me dê luz, Senhor, me ilumine aqui nesse trabalho. Quantas e quantas vezes da minha vida profissional eu não sabia o que fazer, como desenvolver um projeto, como desenvolver uma ação. E eu fazia uma oração específica, estou ali no meu espírito e orando ao Senhor especificamente. E de repente vem um insight maravilhoso. Opa, que coisa boa, e vou e faço aquilo, era muito bom. Não é bom isso, irmãos, eu acho empolgante. Orar sem cessar, nós podemos fazer no nosso dia um dia de oração. É maravilhoso que você possa separar um tempo específico para orar, fechar a porta do seu quarto, estar ali diante do Senhor. Sim, faça isso. Jesus fazia assim, nós devemos fazer também. Mas, além disso, você é tão importante quanto você todo dia. Onde você estiver, você está orando. Você está dirigindo seu carro, você pode orar. Dirija com os olhos abertos. Ore com os olhos abertos, né? Vai orar. E Deus, irmãos, vai fazer coisas tão tremendas. Orai sem cessar. A palavra do Senhor fala de vários tipos de oração. Então, durante o dia, você vai estar orando. Não é só pedindo, né? Petição é um dos tipos de oração. Mas ações de graça que eu falei, louvor, intercessão, comece a interceder. Você está, durante o seu dia, lembrou de alguém, comece a orar por aquela pessoa. Faça uma simples oração, ainda que seja uma oração relâmpago. Senhor, visite essa pessoa agora, onde ela estiver. Visite aquele irmão. Senhor, naquela situação assim, assado, coloca a tua mão. Senhor, manda os teus anjos. Interceda, irmãos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor de reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com todo o respeito e piedade. Isso é bom e agradável diante de Deus. Você pode ser não. Deus te fez um intercessor. Deus fez de você e de mim um sacerdote. E a função do sacerdote é levar as pessoas a Deus. Queridos irmãos, nós precisamos sair de toda a paralisia e de toda... Ia usar uma palavra aqui, eu vou tirar essa palavra aqui da minha mente. Mas sair de toda a paralisia, de toda a preguiça espiritual. E de fato orarmos. De fato orarmos. Não para as pessoas verem, como lá Jesus falou, né? Que os hipócritas, eles amavam orar para serem vistos pelos homens. Não. É você e Deus. É você e Deus. Mas naquele dia, no tribunal de Cristo, talvez vai chegar, você vai ver aquelas pessoas que creram em Jesus porque você intercedeu por elas. Algumas coisas você verá que aconteceram aqui na terra porque você orou, Senhor. Oh, que privilégio! E esse é um ministério oculto aos olhos dos homens. Ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. E Ele te recompensará. Você quer ser recompensado por Deus? É a melhor recompensa. Você quer ser recompensado? Faça isso. Interceda. Vá diante de Deus. Você foi chamado como intercessor para orar sempre. Para orar sempre diante de Deus. Às vezes,
Às vezes Satanás coloca na cabeça da gente, olha, quem é você para ficar orando, né? Você se sente indigno. Ô, irmãos, lança fora esse sentimento. A sua oração é importante para o Senhor. Ontem eu citei aquele exemplo, que o Senhor procurou um só, apenas um intercessor, apenas um que se colocasse na brecha em favor do Senhor. Aliás, desculpa, em favor daquela terra, para que o Senhor não julgasse a terra. Mas ele disse o Senhor, a ninguém encontrei. Deus pode estar procurando uma pessoa para que o juízo não venha sobre a outra. E essa pessoa pode ser você. Orar pelos seus filhos, orar pelo seu cônjuge, orar pela sua família, orar pelos irmãos da igreja, orar pela situação do Brasil, da sua cidade, do seu estado. Você é essa pessoa. Deus não faz nada na terra, irmãos. Ele estabeleceu assim. Deus é soberano e na sua soberania Ele se limitou a isso. Eu não sei porquê, mas Ele fez assim. Ele só faz aqui na terra, Ele só age aqui na terra depois que algum dos seus filhos manifesta essa sua vontade aqui na terra. Por isso Jesus ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Você e eu somos chamados, convidados por Deus mesmo. Deus nos fez sacerdotes para trazer a sua vontade aqui para a terra. Orai sem cessar, orai sem cessar. Todos os tipos de oração. Você pode converter tudo em oração. Converta seus pensamentos em oração. Converta as suas situações, as suas responsabilidades, as suas tarefas, as suas atividades em oração diante de Deus. Comece o dia inteiro, fica, sabe? Torne isso um hábito. Você vai fazer isso sem se forçar. É espontâneo. Quantas e quantas orações eu vejo Deus respondendo, porque simplesmente eu faço isso. Eu citei ontem aquele irmão Moody. A história, né, o testemunho conta dele que ele separava especificamente para orar e estudar a Bíblia apenas 45 minutos por dia. E como Deus usou aquele irmão. Mas vocês acham que ele orava só aqueles 45 minutos, meio-dia e 45? Claro que não. Ele estava o dia inteiro orando. Com certeza ele orava sem cessar, mas ele provavelmente, eu estou aqui já supondo, mas eu creio nisso, ele fazia isso. Ele estava em oração o tempo inteiro. Um certo irmão ensinava muito sobre essa questão de oração. E às vezes muitos desses ensinos sobre oração, irmãos, não são práticos, você não consegue fazer. E se vangloriando, né, de tantas horas que ele se separava para ficar em oração. Ele chegou para o outro irmão que estava o recebendo naquela congregação que ele estava pregando. Ele então perguntou para aquele irmão lá, como que para se esnobar, né? Quantas horas, irmãos, quanto tempo você gasta de oração por dia? Aquele irmão percebeu a situação, né, que ele estava como que, ou querendo se vangloriar porque achava que orava muito, ou querendo, né, mostrar que era espiritual, mais espiritual do que o irmão. Mas o Senhor trouxe, né, para ele um discernimento na hora, que ele deveria responder, assim como você tem a comunhão com a sua esposa, assim você tem comigo. E ele disse para aquele irmão, irmãos, eu oro 24 horas por dia. Ele, não, irmão, não é isso que eu estou perguntando. Você não entendeu? Não, é você que não entendeu. Irmão. Eu oro 24 horas por dia. Eu tenho comunhão com o meu Senhor 24 horas por dia. Não é maravilhoso? É isso, irmãos. Ocupe os seus pensamentos, né, com os pensamentos de Deus. Paulo diz, olha, quando você está lançando fora a ansiedade, você ora, faz conhecer diante de Deus suas petições, com ações de graças, né, e a paz que excede todo entendimento vai guardar seu coração e sua mente. E depois ele diz, tudo que for bom, puro, de boa fama, se tiver louvor, alguma virtude, já seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pratique isso. Você e eu precisamos ser intencionais nisso. Você tem que tomar a decisão. Eu vou fazer isto. Eu vou começar essa prática. Você tem que tomar essa decisão.
Queridos irmãos, eu sinto que nós precisamos de parar de falar mais, né? Parar de falar muito, aliás. Falar menos e orar mais, tá certo? A gente pode falar bonito, né? Pegar os versículos da Bíblia, oração é isso, oração é aquilo, mas eu quero saber se nós estamos praticando a oração. Pratique a oração. O Senhor Jesus, ele ensinou então alguns tipos de oração para os irmãos, para os discípulos. Mas o Senhor, ele ainda tinha um tipo de oração totalmente nova que ele ia ensinar para os discípulos. E o Senhor Jesus usava muito dos seus milagres como alguma coisa didática para trazer o ensinamento para os seus discípulos. Eu quero ler com você Marcos 11:14. Eu estou vendo aqui que o tempo já passou rápido aí, Rogério. 11h50. Não sei, é até meio-dia? Os irmãos vão almoçar aqui? Opa, então vamos ganhar um tempinho. Vai almoçar aqui, ninguém tem que ir embora para fazer almoço, né? Então concentre aqui comigo, fica aqui comigo. Eu quero falar de uma outra forma de orarmos, irmãos, e que eu acho que nós praticamos muito pouco. E por isso perdemos muitas bênçãos de Deus. E por isso deixamos de ver até mesmo o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Marcos 11:14 diz assim: certa feita Jesus viu uma figueira com folhas. E como estava com fome, foi buscar fruto nela. Ao não encontrar nenhum fruto, Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Preste atenção. Jesus falou para quem? Para quem que ele falou? Não é esquisito isso? Jesus falou com a planta. A planta não conversa, ela ouve, será? Como é que é isso? Vai guardando isso. Jesus falou para a figueira. Mais à frente, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. O Senhor Jesus vai ensinar para eles uma nova forma de oração, e que muitas vezes nós, talvez pela nossa tradição, seja por que for, nós não praticamos. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aí clamando a Deus, clamando ao Senhor sobre certas situações. Mas o Senhor já nos deu a resposta há muito tempo e já deixou nas nossas mãos de como resolver aquela situação. Às vezes nós estamos como o povo de Deus que saiu do Egito e foi para a terra, mas deram de cara com o Mar Vermelho na frente e atrás o exército do inimigo. E o que eles fizeram? Eles começaram a clamar ao Senhor. Ficaram apavorados. Eu acho tão intrigante a forma que Deus vai falar com Moisés. Deus faz uma pergunta para Moisés. Moisés, por que você está clamando a mim? Por quê, né? Parece uma pergunta óbvia. Nós estamos aqui para ser mortos pelo inimigo. Por que você clama a mim? Pega o teu bordão, divide o mar e diga ao povo que marche. Aleluia, irmãos. Às vezes nós estamos clamando ao Senhor certas coisas e o Senhor está falando: por que você está clamando a mim? Eu já dei a você autoridade. O bordão de Moisés significa a autoridade de Deus que tinha dado a ele. Ele já tinha autoridade do Senhor para fazer aquilo. E ele então toca no mar. E quando ele toca no mar, acho lindo, porque diz lá que Deus veio com vento e começou a soprar e dividir aquelas águas. Deus mandou Moisés fazer. E Moisés fez, mas no fundo, por trás, quem estava fazendo era quem? Deus. Falai ao monte. Essa é uma forma de oração. Eu chamo essa oração falai ao monte. É uma oração de autoridade.
Deus já deu autoridade para cada um de nós. De Deus somos cooperadores, diz Paulo. De Deus somos cooperadores, 1 Coríntios 3:9. O Senhor já nos deu, irmãos, autoridade. Quando o Senhor ressurgiu dentre os mortos, aleluia, Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. É por causa da autoridade do Senhor. Aquela autoridade que Deus tinha dado ao homem, Deus disse lá no início, dominai. Deus tinha dado autoridade ao homem sobre toda a terra e sobre tudo que havia na terra. Mas o homem perdeu essa autoridade, ele passou essa autoridade às mãos de Satanás. Por isso, quando Satanás vai tentar Jesus, ele falou, olha, faça isso, me dê esses mundos aí, eu vou te dar, porque olha, essa autoridade me foi concedida, me foi dada. Você acha que foi dada por Deus? Não, meu. Foi na queda. Mas o Senhor Jesus, o homem, o segundo homem, o último Adão, ele foi lá e ele tomou de volta aquilo que tinha sido perdido. E agora ele diz, ide! Porque ele recebeu autoridade. Eis que vos dei autoridade, poder sobre todo mal. Vocês vão pisar escorpiões e serpentes, significando toda a obra do diabo. Quantas vezes nós estamos clamando ao Senhor? E o Senhor está dizendo, por que você está clamando a mim? Queridos irmãos, tem situações que Deus não vai nos responder. Por quê? Porque Ele já nos deu autoridade para fazermos, para agirmos. E você precisa fazer isso em fé, porque Deus nos deu autoridade. E a autoridade está no nome de Jesus. Toda situação, todo nome, tudo tem que se curvar ao nome de Jesus. É claro que existem algumas leis espirituais na palavra de Deus. Deus diz assim em Salmo 89:34, não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios proferiram. Queridos, Deus não muda aquilo que Ele falou. E muitas coisas Deus já disse, então nós precisamos assumir. Um versículo muito simples para você entender isso. A palavra de Deus diz que nós devemos nos sujeitar à potente mão de Deus, certo? Humilhai-vos sob a potente mão de Deus. Isso é uma coisa. Mas ele diz, mas resistir ao diabo e ele fugirá. Como é que funciona isso na prática, né? Você já foi orar? Talvez não aconteça com você, isso aconteceu comigo, talvez, né? Você vai orar e de repente surgem pensamentos muito maus na sua mente. Você está orando, você está buscando o Senhor, mas vem pensamentos ruins. Já aconteceu isso com alguém aqui? Quase todo mundo, todos nós, né? E o que a gente faz? Às vezes nós caímos naquela situação de Senhor, me perdoa, Senhor, eu não quero pensar nisso, Senhor, me ajude, Senhor. É como se Deus estivesse falando, como Ele falou para Moisés, meu filho, minha filha, por que você está clamando a mim? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando vem pensamento dele, você queria pensar nisto? Não. Então não é seu. Mas se você mantém aquele pensamento lá, daqui a pouco ele vai ser seu. E o homem é aquilo que ele pensa. Satanás lança, são dardos inflamados do maligno, né? Vem aquelas setas. Né? E se você acolhe aquilo, aquilo passa a ser seu, e você vai depois começar a agir de acordo com aquele pensamento. O que você tem que fazer? Com toda a simplicidade. Em nome de Jesus, eu não aceito esse pensamento, saia. E imediatamente coloca o pensamento bom do Senhor. Isso é muito simples, mas é assim que funciona. Falar é o monte ali é o pensamento que está te atormentando. Existe uma lei da fé. Olha o que diz Romanos 3:27. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Há uma lei da fé. E essa é uma aliança que Deus fez. E se você obedece à lei da fé, vai se cumprir na sua vida. Tem uma outra lei na palavra do Senhor muito importante nessa questão de falarmos ao monte. Que é a lei de que você recebe aquilo que você falar.
para o bem ou para o mal. Deixe-me ler Provérbios 18, 20 e 21, que você provavelmente conhece. Mas deixa eu colocar nesse contexto para você. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Aquilo que você profere com as suas palavras, aquilo então você vai comer daquele fruto. Falai ao monte, então fale coisas boas, coisas corretas. Fale coisas de autoridade, que traga a vontade de Deus para a terra. Essa é uma lei importante. Direcione a sua fé. Como é que você vai direcionar a sua fé, irmãos? É com as suas palavras. Você pode ter fé no coração, mas você precisa direcionar essa fé. E você deve, então, usar a sua fé com palavras, né, cooperando com as leis espirituais que Deus já deixou para nós. Há muitos exemplos, né, que nós poderíamos dar para ilustrar o que é falar ao monte. Tiago mesmo, eu já li, né, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E tudo que for algo que for das trevas, irmãos, você tem esse direito e essa autoridade de falar, de ordenar que cesse no nome de Jesus. Tudo que for das trevas. Você vai usar isso em algumas circunstâncias, nessa oração com autoridade. Por um lado, você volta-se para lá e você é um sacerdote, você está indo diante de Deus, em petição, em ações de graças, em louvor, etc. Como o Senhor Jesus, ele fazia. Mas quando do outro lado você vai governar, você vai fazer como o Senhor Jesus, falar com o vento, aquieta-te. Ali é domínio. O Senhor Jesus fez aquilo não como Deus, irmãos, fez como homem. Homem cheio do Espírito Santo. E sendo guiado por essas leis espirituais. Ele falou, e ele disse, se você tiver fé e falar e não duvidar, vai acontecer. Resista toda e qualquer ação que venha do diabo, seja os seus pensamentos, seja a possessão, seja o que for. Enfermidades. Eu queria fazer um desafio para vocês aqui. Alguém se lembra alguma vez, no Novo Testamento, que alguém orou pedindo a Deus que curasse outra pessoa? Você se lembra? Você lembra de onde tem isso no Novo Testamento? Você não vai achar, irmãos. Não tem. Sim, tem as pessoas indo a Jesus e pedindo que o Senhor intervisse. Mas Jesus não disse, ide pregar o evangelho, anunciar que o reino de Deus está próximo. Aí Jesus falou o quê? Peçam ao Deus Pai que Ele cure os enfermos naquela cidade. Foi isso que Jesus falou com os discípulos? O que é que você se lembra, irmãos? O que é que Jesus falou com eles para fazer? Fale bem alto, meu irmão. Aleluia! Ele falou para pedir para o Pai, ele falou, vocês curem os enfermos. Falai ao monte. Irmãos, quando eu entendi isso, eu vi muito mais resultados nas minhas orações pelos enfermos. Muito mais resultados. Muito mais resultados. Eu não estou dizendo que você não possa pedir a Deus para curar. Faça, não tem problema. Mas Deus já te deu essa autoridade. E Ele diz para você usar essa autoridade. É o seu bordão. Você dividir o mar. Com a enfermidade é muito bom essa oração. É muito bom essa oração. Fale a enfermidade. Ao nome de Jesus. Todo nome tem que se fazer o quê? Se dobrar. Tem que estar debaixo do nome de Jesus. Enfermidade tem nome? Tem ou não tem? Claro que tem. Dor de cabeça, inflamação, infecção, câncer, fibromialgia, escoliose, seja o que for. Exerça a sua fé. Se não duvidar no seu coração e falar, vai o quê? O que Jesus falou que vai acontecer? Me ajude, irmãos. Se você tiver fé no coração
e você disser ao monte, e não duvidar do que você falou, o que Jesus falou que vai acontecer? Vai fazer exatamente o que você falou. Irmãos, essa não é a palavra do irmão Billy, não. Está escrito aqui. Você crê no Novo Testamento? Você crê no Evangelho de Marcos? Então deixa eu ler de novo para você. Você não ter dúvida. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então tem algumas coisas importantes. Tem de fé. Às vezes sim, a nossa fé, às vezes ela não rompe com certas situações. Parece que nós não temos fé para falar aquilo. Mas você precisa exercitar a sua fé. Como é que você exercita? Lendo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quanto mais você pratica esse tipo de oração, mais confiança você vai ganhando, irmãos. Com enfermidade é muito bom de praticar. Vá, impõe as suas mãos. Impor as mãos sobre os enfermos e eles serão? Então pratique, irmão, pratique. Você nunca verá algum enfermo curado se você não orar, não praticar. Eu tenho orado por muitos enfermos, muitos são curados, muitos às vezes não são curados. Muitas vezes eu oro e não sou curado, eu não sei o porquê, mas eu vou diante do Senhor crendo naquilo que está na palavra e exercito a minha fé. E eu não vou ficar olhando para aqueles casos que não aconteceu o que eu queria, eu estou olhando para aquilo que já aconteceu e falando, Senhor, eu quero mais. Eu quero ficar na tua palavra. Porque muitas vezes nós oramos, mas não estamos orando com a fé, não tem a fé. A gente sabe quando recebe a fé. Mas eu quero enfatizar para vocês, irmãos, esse é um tipo de oração importante. E que muitas vezes nós não nos apropriamos de muitas bênçãos de Deus, porque nós não estamos praticando isso. É claro que você vai falar para tudo acontecer e vai acontecer. Não é assim, você vai falar e vai acontecer se for aquilo que for de acordo com a palavra de Deus. Mas aquilo que está na palavra de Deus, vá crer, porque vai ser assim. O Senhor nos chama também para ligar e desligar. Também é oração de ordem, de autoridade. Às vezes há certos problemas acontecendo e nós podemos desligar. E aqui é uma oração corporativa, né? Nós não vamos ter tempo dessa vez de falar da oração corporativa. Mas aqui é quando dois entre vós concordarem, diz o Senhor Jesus. Mas isso mostra a autoridade que a igreja tem, a autoridade que nós temos no nome de Jesus, para desligar e ligar. Quantas vezes algo está tão terrível e você precisa desligar aquilo no nome de Jesus? E às vezes algumas coisas você precisa ligar no nome de Jesus. O Senhor nos deu, irmãos, plena autoridade para dizermos ao monte, e aquilo o Espírito Santo vai te conduzir para você saber o que é seu monte aí. Mas existem muitos exemplos na palavra de Deus. E, irmãos, as orações mais poderosas, como eu disse ontem, são orações curtas. São as mais poderosas, são essas orações de comando. Jesus falou tantas vezes. Jesus falou, vai, teu filho está curado. Senhor Jesus, acalma-te, e o vento acalmou. Senhor, se tu puderes, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. O que Jesus falou? Quero, fique limpo. O Senhor deu graças, aliás, ações de graças. Ações de graças destravam o sobrenatural na nossa vida, irmãos. Jesus deu graça e falou, Pai, eu te dou graças, né? Não estou falando isso, Senhor, para que ele saiba, porque eu já sei o que o Senhor faz. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, e depois de ter dado graças, o que ele fez? Lázaro, sai para fora. Aleluia. O que aconteceu? Lázaro saiu.
Primeiro, Jesus deu ações de graças. Pense nisso, ações de graças destrava o sobrenatural. Sobre o que, então, irmãos, nós podemos praticar essa oração? Tudo que for das trevas, tudo que cheirar trevas, você pode praticar essa oração de autoridade. Tudo que for de maldição sobre os filhos de Deus, você pode usar a sua autoridade para quebrar as maldições. Tudo que você vê que é de maldição. Todos os ataques malignos, seja na sua mente, no seu corpo, nas circunstâncias, na sua consciência, os ataques, né? Às vezes Satanás quer te fazer se sentir culpado, né? Você vai diante de Deus, você não sabe nem o que é que você pecou, mas você se sente pecaminoso, né? Sujo, né? Não, resista no nome de Jesus. Toda enfermidade você pode praticar essa oração. Toda enfermidade. Às vezes demora-se um tempo, né, irmãos? Do momento que você exerce essa autoridade no Senhor até a situação manifestar aqui. As coisas para sair do reino espiritual e se manifestar no reino físico demora. O Senhor Jesus, ele falou para aquela figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Como é que foi? Os discípulos, depois, nós lemos em Marcos, no dia seguinte, eles olhando lá, viram que tinha secado até a raiz. Demorou um tempo, Felipe. O que eu quero dizer para você, permaneça nessa verdade da palavra de Deus. Sabe, vai ordenando, vai falando, fale. É muito estranho, irmão Bíblia, como é que eu vou falar para a enfermidade? Fale, é isso mesmo. Esse universo, irmãos, foi criado através de quê? A palavra. E Deus nos fez semelhantes a Ele, Deus nos deu a palavra. É através da palavra que manifestamos, exercitamos a nossa fé. É pela palavra. Creia nisso. A nossa palavra é tão importante. Por isso que podemos amaldiçoar e abençoar com nossas palavras. Cuidado com as palavras. Use da autoridade que o Senhor deixou. Deixe-me colocar 3 regrinhas aqui que eu aprendi com alguns irmãos. Muito práticas nessa questão. Eu não vou sair falando para tudo, mas eu preciso falar. Eu preciso usar a autoridade que Deus me deu, mas tem algumas regras. A primeira delas é que Deus nunca nos diz para falar ou fazer alguma coisa que seja contrário à sua palavra escrita. Se é contrário à palavra escrita de Deus, não fale. Segundo, Deus nunca nos diz para falar ou fazer algo para nossa própria glória ou proveito pessoal. Não faça. E terceiro, Deus nunca nos diz para assumirmos autoridade sobre as pessoas, violando o livre-arbítrio dela, violando a vontade da pessoa. Tome essas regras, mas fale ao monte. Fale ao monte. Pedro ali, naquele primeiro milagre depois do Pentecoste, ele chega ali, aquele homem que estava à porta formosa, aquele paralítico desde a nascença, e ele diz, olha, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Falou ao monte, falou à paralisia, ele trouxe à existência aquilo que não existia. A fé é isso. A fé é você trazer à existência aquilo que ainda não existe. Você fala aquelas coisas como se elas já existissem. Você crê que no espiritual ela já existe, então você traz a existência pela fé. Pedro fez isso. Você vai ver vários exemplos. Paulo, certa feita, lá em Atos 14, estava em Listra, e ele viu um homem, que estava fixando os olhos dele, e Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Aí Paulo fez o quê? Ele falou, apruma-te direito sobre os teus pés. Aleluia. Que oração rápida, relâmpago e poderosa. Aquele homem saltou. Expulsão de espíritos malignos.
Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Paulo falou para aquela adivinha, né? Para aquela adivinha não, Paulo falou para o espírito que estava naquela mulher. Eu me lembro, meu filho, bem pequeno, eu sempre gosto de contar essa experiência, porque acho que ilustra bem para a gente poder entender. Meu filho era pequeno, então ele estava na casa de um irmão, era uma casa ampla, então as crianças estavam brincando por lá, de repente meu filho vem correndo para mim, pai, eu estou com medo, estou com medo. Estava escuro, não sei lá o que era, mas ele estava com muito medo. Meu filho, o que o papai já te ensinou? Volta lá e manda o medo embora em nome de Jesus. Aí, estou lá. Daqui a pouco meu filho vem correndo. Pai, funciona! Funciona, irmão? Você crê que a palavra de Deus funciona? Funciona. Lembre do meu filho aí, quando você estiver na situação complicada. Vai funcionar. Eu gosto de dar uma ilustração também. Eu tinha um problema no meu ombro. E tinha um irmão lá que fez fisioterapia e tal. Melhorei um pouco, mas não melhorava. E aquele negócio me incomodava. No início eu estava assim, já para levantar a mão assim. Poxa, doía pra caramba, né? Mas melhorou, mas é que eu fui dormir de noite, aquele negócio assim, do lado esquerdo. Aí eu lembrei da palavra. Falai ao monte. Sentei, coloquei minha mão assim e disse, dor, sai agora em nome de Jesus. Ombro, fique completamente curado. Opa, zerou! Sem dor nenhuma. Dormi aquela noite, no dia seguinte fui em casa, peguei peso, testei, maravilha. Cheguei na academia com o rapaz treinando, meu ombro agora está ótimo. Foi curado. Ele, o que você fez? Eu orei. Mas eu quero que você teste. Testei, já tem 6 anos, irmãos. Nunca mais foi problema. E eu gosto de ilustrar com esse meu exemplo. E vários irmãos, lembrando desse meu exemplo, já foram curados. Teve um irmão lá no Rio que ele ouviu eu falar isso. E ele tinha um relógio que despertava às 5 da manhã, todo dia. Esse despertador era a coluna dele. Começava a doer, 5 da manhã. Por aí, né? Se era 5 ou 6, eu sei que de manhã o negócio ficava feio para o lado dele. E ele lembrou desse meu testemunho. Ele, poxa, irmão Billy fez, então eu vou fazer também. O que aconteceu? Nunca mais teve problema na coluna. Queridos irmãos, isso é muito, muito, muito simples. Isso vai até onde a sua fé alcança. E não fique exigindo dos irmãos que eles alcancem a sua fé. Não, é a sua fé com Deus. Mas pratique, comece a exercitar. Exercite a sua fé nessa direção. Quando eu fiz um canal no YouTube para estudar a Bíblia, aliás, amanhã, fazer um convite aqui a vocês, nós vamos começar devocionais no livro de Hebreus. Toda a carta, verso a verso, às 7 da manhã, de segunda a sexta, nós estaremos lá. Entre lá, diz a Bíblia, e nos acompanhe. Pois bem, eu todo domingo, chegava à tarde, eu gravava um vídeo para colocar na segunda-feira de manhã. E lá na minha casa, o que eu fazia? Eu colocava lá o microfone, a câmera, tal, vem a iluminação, e eu tinha que abrir as janelas para dar para a vista que eu gostava de gravar. Mas naquela noite, né, assim, no final da tarde para a noite, estava ventando muito. E eu, puxa vida, eu não vou conseguir fazer meu vídeo para mim. Abria a janela e derrubava tudo. E a minha filha, que estava próxima, falou assim, poxa pai, por que você não ora mandando o vento parar? Eu falei, filha, eu não tenho fé para isso não. E ela, não, então deixa que eu vou orar. E ela foi e ordenou que o vento parasse para eu gravar o vídeo. Na segunda-feira de manhã o vídeo estava lá no canal. O vento parou, eu gravei, terminei, o vento começou de novo. Irmãos, é um exemplo simples para vocês verem onde vai a nossa fé. É onde a nossa fé alcança. Se você não duvidar, vai ser. Pratique. Talvez você vai se sentir assim, então, no início, você começava a falar as coisas, né? Parece que não aconteceu nada assim. Não, irmão, persevere. Continue falando, vai exercitando a sua fé. E você vai ver as coisas acontecerem. Eu poderia dar muitos exemplos para vocês, irmãos.
Como é maravilhoso isso. Deus atua poderosamente. Deixe-me avançar mais um pouquinho aqui, eu sei que o tempo aí... Mas o almoço está por aqui mesmo, né? Então, eu quero falar mais um assunto importante sobre oração, que está conectado à oração. Mateus 6,16. Mateus 6,16. Jesus diz assim para os seus discípulos: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Assim como Jesus, nos versículos acima aí, ele diz, quando orardes, agora Jesus fala, quando jejuares. O que isso nos indica? Jesus não deu uma ordem para os seus discípulos orarem, ele não deu. Mas Jesus tinha uma expectativa clara de que seus discípulos fariam o quê? Jejuariam. Quando jejuarem, para Jesus isso era líquido e certo, que os discípulos jejuariam. E você tem praticado essa disciplina espiritual, é importante. Quando jejuares. A oração e o jejum, irmãos, estão no mesmo nível. Jesus falou quando orares, depois quando jejuares. É no mesmo nível de oração. E quando nós estamos falando de jejum, vou falar de maneira muito abreviada aqui, mas jejum, quando nós estamos falando, é abster-se de comida mesmo, mas não é para fazer dieta. É com propósitos específicos, propósitos espirituais. E na questão do jejum, você e Deus, é você com Deus. Você decide quanto tempo você vai jejuar, se você vai jejuar um jejum total de não tomar água, não comer absolutamente nada, ou se você vai fazer um jejum parcial, como Daniel fez. Daniel fez um jejum parcial de 21 dias. Ele não tomou manjares, né? Para ele ficou ali talvez só nos legumes, não sei como é que foi, né? Mas ele não tomou coisas, né, os manjares de alimentação naquele tempo dos 21 dias. O jejum você tem ele total, normal, né? Que o normal e o parcial. O total é que você não come nada e não toma nada, nenhum líquido. O normal é que você não come nenhum alimento, mas você toma água. E o parcial é esse que Daniel fez. Qual que eu devo fazer? Faça aquilo que você tiver o desejo de fazer e decidir diante de Deus. É quase que um voto que você faz diante do Senhor. Mas você é quem decide. Não há uma regra, não tem lei aqui, irmãos. Não assuma nada legalista, de maneira legalista. Mas você decide. Eu vou fazer de um dia, de 2, de 7, de 14, de 21, de 40, você que decide. Não é um legalismo. Ou eu vou fazer apenas amanhã, vou deixar de tomar meu café da manhã para estar em oração diante do Senhor. Você vai encontrar todos esses exemplos na Bíblia, esses tipos, né, de jejum que foram praticados. E Jesus, ele então disse com muita clareza que chegaria um tempo que seus discípulos iriam jejuar. Chegaram algumas pessoas e falaram, por que seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João Batista jejuam. E o que Jesus disse para eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Enquanto eu estava com o noivo, ele falou, não vai jejuar, mas quando for tirado, o Senhor, o noivo, já foi, né? Ele vai voltar, mas ele está ausente. E nesse tempo ausente, Jesus falou que os seus discípulos jejuariam. Qual é o propósito do jejum, irmãos? Quando nós vemos nas Escrituras, tem vários motivos porque algumas pessoas ficaram registradas nas Escrituras que elas jejuaram. Jejuaram por causa de luto. Davi, por exemplo, por causa do luto, ele jejuou. Situações de perigo. Josafá estava na situação de perigo, o rei Josafá, e ele proclamou jejum.
O povo, quando saiu lá da Babilônia para voltar para Jerusalém, com Esdras, eles jejuaram para que Deus pudesse trazer proteção para eles. A rainha Esther, naquela situação que os judeus seriam destruídos, ela falou, olha, proclame o jejum 3 dias e 3 noites. E ali foi um jejum total, sem água, sem comida, 3 dias. E eu vou me apresentar diante do rei. Se eu morri, morri. Mas eu vou. Ainda que seja proibido, eu vou lá interceder pelos judeus. E Deus ouviu aquele tempo de jejum. O jejum, ele serve também quando você sente que está em batalha espiritual. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. O que aconteceu no deserto? Foi tentado, mas ele estava em jejum. E depois dos 40 dias é que Satanás vem tentá-lo. Mas ele estava em preparação para a batalha. Você jejua para muitos irmãos, para iniciar o seu ministério. Nós vemos isso, por exemplo, quando os apóstolos Saulo, né, que é Paulo, e depois Barnabé, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Eles estavam em oração quando o Espírito Santo falou, separai-me a Saulo e a Barnabé. Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho preparado para eles. Eles estavam em jejum. Eles estavam adorando o Senhor em jejum. Os irmãos, quando reconheciam alguns presbíteros, eles estavam em jejum. Há várias situações para jejum. Mas eu queria trazer uma situação que é comum a todos esses motivos de jejum. O que acompanha todos esses tipos, esses motivos de jejum, é que é uma humilhação diante do Senhor, é para nos humilharmos diante do Senhor. O jejum tem esse objetivo, irmãos, de nos humilharmos diante do Senhor. E creia de todo o coração, não tem acesso diante de Deus o orgulho. Orgulho não terá acesso diante de Deus. Mas um coração contrito, humilhado, diante do Senhor, ele vai ouvir. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha, essa é uma ferramenta maravilhosa que o Senhor dispôs, nos ensinou, para nos humilharmos, para humilharmos a nós mesmos, para termos domínio próprio de nós mesmos, para nos humilharmos diante do Senhor. O orgulho, irmãos, é o maior inimigo da nossa vida de oração. O maior inimigo. E foi por causa do orgulho que Satanás, né, o Lúcifer caiu. O Senhor Jesus disse, né, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Uma das formas de você se humilhar diante do Senhor é através do jejum. E você vai sentir, se você se aproxima de Deus, começa a praticar a oração, você vai sentir que certas circunstâncias, certos momentos, lá dentro de você, você sente motivado, impulsionado a jejuar. O Espírito Santo mesmo vai te conduzir. Quando você tiver esse impulso, não deixe de ouvir esse impulso. Comece a jejuar, pratique. Não comece, eu vou jejuar 40 dias, como alguns irmãos fazem. Não, tem alguns irmãos que já chegaram a essa graça, mas você comece aos poucos. Né? Tem irmãos que nem pode, por causa da saúde, fazer isso. Não vai fazer loucura. Tudo com moderação, né? Com prudência diante do Senhor e no Espírito de Deus. Mas você que não tem o hábito de jejuar, eu quero te incentivar a começar. Comece apenas com seu café da manhã, pelo menos. Comece. Depois você tira o almoço, depois você tira o jantar. Mas comece. Com esse desejo de se humilhar diante do Senhor. De estar humilhado diante do Senhor por uma causa, por algum objetivo. Você verá quantas coisas Deus vai fazer. Davi fazia isso. Davi, ele diz que se humilhou diante do Senhor. Humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Salmo 35, 13. Ele fez isso diante do Senhor. Havia um dia na nação de Israel que toda a nação, todas as pessoas tinham que ficar em jejum. O dia da expiação, está lá em Levítico, capítulo 16, 29. Toda a nação se humilhava diante do Senhor naquele dia.
O jejum, queridos, está conectado a nos humilharmos diante do Senhor. Você deve lembrar da história daquele rei que foi muito malvado, Acabe. Lembra-se dele, né? Terrível. Casou com Jezabel, fez coisas terríveis. E veio uma palavra de Deus para ele através do profeta. Mas o que ele fez? Aquela palavra trouxe arrependimento a ele. E ele se arrependeu. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Queridos irmãos, olha o que aconteceu com aquele homem terrível, que se humilhou diante de Deus e usou o jejum e oração para se humilhar diante do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Que maravilha, irmãos. Deus ficou admirado que aquele homem estava se humilhando diante dele. E sabe o que o Senhor fez? Deus resiste ao soberbo, mas ele faz o quê? O que Deus faz com os humildes? Dá graça. Olha o que Deus fez. Deu graça para Acabe, aquele homem terrível. Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Ó, irmãos, jejuou e orou diante do Senhor, se humilhou diante de Deus, recebeu graça de Deus. Eu me lembro que eu estava muitos anos atrás numa conferência, tinha uma reunião de oração antes, eu estava orando dentro de mim, né, no meu interior: Senhor, me conceda graça, Senhor. Eu orava assim, alguma coisa assim, com muito fervor, eu estava orando. Eu me lembro que uma irmã, na oração dela, naquele momento, ela disse: Senhor, o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Senhor deu a resposta ali para mim na hora, como é que eu podia receber graça? Nínive, Deus mandou Jonas ir lá e falar que ela seria destruída. E o que aconteceu com aquela cidade inteira? Ouviram a palavra de Deus. O rei conclamou um jejum. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, os seus grandes homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma. Nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Acho maravilhoso o que vem agora. Viu Deus o que fizeram. Viu Deus o que fizeram. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Esse juízo veio acontecer mais de 100 anos depois. Viram? A misericórdia de Deus veio sobre eles quando eles se humilharam diante do Senhor. O jejum é uma forma de nos humilharmos diante do Senhor. Você pode ter vários motivos para você jejuar, mas esse jejum tem que ser acompanhado com a sua humilhação diante de Deus. Seja humilde diante do Senhor. Você vai ver tantas coisas na palavra de Deus que aconteceram porque o povo jejuou. Os próprios Senhor Jesus, eu quero que você preste bem atenção nisso. Como é importante isso aqui. Lucas, no capítulo 4, ele registra assim, olha, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Versículo 14. Agora preste atenção. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Quando Jesus foi, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E ele ficou jejuando. Quando ele volta do seu jejum, ele volta como? Guiado pelo Espírito? Não. Volta no poder do Espírito Santo.
Vocês prestaram atenção na diferença? Queridos irmãos, o jejum é uma disciplina espiritual importante nas nossas vidas. Você quer ver o poder de Deus na sua vida? Pratique o jejum, vá se humilhar diante do Senhor. Deus poderá manifestar o poder dele na sua vida. O Senhor Jesus é o nosso modelo, aconteceu com ele assim. Nós queremos ser diferentes do Senhor. Você se lembra que os discípulos estavam lá, Jesus, aliás, estava lá no Monte da Transfiguração, aconteceu aquela situação toda que vocês já conhecem, a glória do Senhor se manifestou e tal, mas eles desceram. Só que quando desceram tinha um rapaz endemoniado. E o pai daquele rapaz disse para Jesus, tenha misericórdia, né? Tem compaixão, olha, eu já pedi para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Os discípulos já tinham àquela altura expulsado demônios? Muitos demônios. Mas aquele especificamente eles não puderam. E Jesus, ele diz algumas coisas e no final os discípulos lá vão perguntar para ele, Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Qual foi a resposta de Jesus? Incredulidade. E ele diz, tem essa casta se espelhe por jejum e oração. Eu não creio que Jesus estava falando ali, as traduções em português dizem casta. A King James faz uma tradução correta. A King James você procura aí. Obrigado. A King James faz uma tradução correta. Mas o que Jesus estava dizendo é que aquele tipo de incredulidade só seria expelida pelo jejum e oração. É isso que eu creio. Por quê? Não é porque você jejua, não é porque você ora que o demônio vai sair. Ele sai por causa do nome de Jesus. Mas você precisa crer naquilo que você está falando. E às vezes alguma situação vem para você, você não rompe com aquela situação, a sua fé não rompe. Há uma incredulidade. Os seus olhos veem, eles provavelmente viram aquele rapaz, né, ali se convulsionando, né, epilético, etc. E aqui eles viram, a fé deles não romperam com aquilo, e o que eles falaram não foi em fé. Querido irmão, você quer mandar embora a incredulidade? Jejum. Para receber fé, você precisa ouvir a palavra de Deus. Não é para você mandar embora a incredulidade do seu coração. Faça jejum. Jejum e oração. Vá jejuar ao Senhor. Eu tenho experimentado de maneira muito prática isso na minha vida. Muitos servos de Deus praticaram o jejum. E Deus ouviu e Deus atendeu. Não que haja algo mágico aqui no jejum. Eu vou jejuar e Deus vai fazer. Não. Mas é porque você está se humilhando diante do Senhor. Você está indo diante do Senhor se humilhando. Às vezes você pode ter entrado numa grande fria, fez besteira na sua vida. Eu já fiz algumas besteiras. Depois que eu acordei daquela situação, eu, puxa, não devia ter feito, agora está feito, e agora? Não tenho o que fazer. Mas você pode ir se humilhar diante do Senhor em jejum e dizer, Senhor, eu fiz uma grande besteira. E vá diante do Senhor em humilhação. E de uma forma sobrenatural que você nunca imagina, Deus vai e traz uma solução para aquele problema. Que o Senhor possa nos impulsionar, irmãos. Essa é uma disciplina importante, assim como a oração é. O jejum também. Deixe-me encerrar aqui com vocês uma prática importante que eu tenho aprendido. Há mais de 30 anos atrás eu aprendi essa prática. Pratiquei por um tempo, depois parei, mas voltei a praticar. Que é orarmos a palavra de Deus. Eu oro 5 minutos, não tem mais o que orar. Não, então comece a orar a palavra de Deus. Você não vai poder orar o dia inteiro com a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Né? Orar a palavra de Deus é o quê? Você pegar as Escrituras e ler com espírito de oração, fazendo o significado daquilo que você está lendo pessoal, para você. Trazendo para a sua vida. Muitas vezes você vai pegar uma oração pronta ali. Salmo 23, todo mundo sabe de cor. É uma oração de Davi. Né? O Senhor é o meu pastor. Você pode orar, falar ao Senhor o que Davi falou.
Por que que nós devemos fazer isso, irmãos? Porque é através da palavra de Deus que nós vamos aprender a orar. É através da palavra de Deus nós vamos ver a vontade de Deus. E se você ora de acordo com a palavra de Deus, é certo que você vai ter a resposta. Por quê? Porque Deus responde à segunda vontade dele. E se está na palavra, é maravilhoso. Por que que você deve fazer isso? É uma forma de você meditar na palavra. E você, fazendo isso, vai receber fé. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Você vai receber fé fazendo isso. Bem-aventurado aquele, né, que não anda com conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Você vai ler a palavra de Deus em oração, orando a palavra de Deus. O resultado é que, primeiro, a sua fé vai ser exercitada. Você vai ouvir a voz de Deus e você recebe fé no seu coração. Segundo, é que você começa a orar sabendo que é a vontade de Deus. E você vai ver a resposta. Deus, ele vela para cumprir a sua palavra. Se você estiver orando a palavra de Deus, então vai acontecer, irmãos. O Senhor vela pela sua palavra. Quando você está orando a palavra de Deus, você está falando a palavra de Deus. Lembra daquela lei de que você recebe o que você falar? Provérbios 18, 20. O poder da morte e vida estão na palavra. Então você fala, se você está orando a palavra de Deus, você está falando a palavra de Deus. Você vai estar plantando sementes que vão estar produzindo frutos de vida. Olha que glória é isso. Quando você estiver lendo a sua palavra, faça isso. A palavra de Deus, no seu momento devocional, faça isso. As respostas às nossas orações, irmãos, elas são proporcionais ao quanto a palavra de Deus estiver em nós. Não é isso que Jesus fala? Jesus, em João 15, 7, ele diz: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, o que vai acontecer? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ore com a palavra de Deus. Você vai ver isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento, as pessoas, os servos de Deus, orando a própria palavra de Deus. Você lê o livro de Atos, eles começam a orar e eles citam o Antigo Testamento, eles citam na oração aquilo que está escrito no Antigo Testamento. O Senhor Jesus, ele orou a palavra de Deus, ele orou a Escritura. Você se lembra de uma hora que ele orou a Escritura? Ali na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Isso era uma oração, está lá no Salmo. Ele citou as Escrituras, ele orou as Escrituras. Jesus é o nosso modelo. Você pode tomar vários exemplos na Bíblia, várias passagens para, quando você estiver lendo, você fazer isso. Mas na sua leitura normal que você está fazendo, sempre que você depara com um ponto ali, aplique aquilo à sua vida e traga aquilo em oração. Você vai ver muitas orações na Bíblia. Ou às vezes é uma verdade que você acabou de ler ali na Bíblia. Você então ore sobre aquela verdade. Ore. Você talvez está lendo o Salmo 23, mas você está com medo de alguma situação. Mas você pode tomar aquela palavra e dizer: Senhor, Tu estás comigo, eu não vou temer. Que o Senhor está comigo. Ainda que eu ande, Senhor, pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Ao invés de você chegar para Deus: Senhor, eu estou com muito medo, Senhor. Quanto mais você enfatizar os seus problemas, mais a sua fé vai para baixo. Mas quando você enfatiza a palavra de Deus e as afirmações da palavra de Deus, sua fé vai sendo edificada. Faça isso com a palavra do Senhor. Paulo, ele ora para os irmãos em Éfeso para que Deus pudesse conceder a ele espírito de sabedoria e revelação no pleno entendimento. Então faça isso. E se você está lendo, vamos imaginar que você está lendo aquela porção, você torna aquelas palavras a sua oração diante de Deus. Queridos irmãos, o sabor da leitura da palavra de Deus vai mudar completamente. Completamente. Você vai passar uma hora: opa, caramba, eu tenho que trabalhar. Se você deseja ser fortalecido no espírito, né?
por exemplo, lendo o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 16. Deixe-me pegar isso aqui, nós vamos encerrar, tá? Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no íntimo de cada um, outra tradução diz, né, no homem interior. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Olha, Paulo está orando para os irmãos, torne isso a sua oração, ore isso aqui, você está orando de acordo com a palavra de Deus, e se você ora de acordo com a palavra de Deus, é certo que você vai obter aquilo que você está orando. Oh, queridos, não perca tempo. Não fique com as suas lamuriações diante de Deus. Vai proclamar fé diante do Senhor. Vai proclamar a própria palavra diante do Senhor. Vai fazer as suas declarações de fé. Há um tempo, o ano passado, eu fiz uma jornada em todos os salmos da Bíblia, né, lá no canal. A coisa que mais me maravilhei de ver nos salmos eram as declarações de fé dos salmistas. Quantas declarações de fé eles faziam? Aleluia! Quando você faz isso, a sua fé, ela é fortalecida no Senhor. Declarações e mais declarações de fé. Bendize a minha alma o Senhor. Davi falou algumas vezes isso. Bendize a minha alma o Senhor. Ele te perdoa de todas as suas iniquidades. Mas não só isso, o que ele diz? Ele é que me sara de todas, ele é que te sara de todas as enfermidades. Que declaração de fé, irmãos. Você está enfermo, você tome a palavra de Deus, as promessas do Senhor que fala de cura, as promessas do Senhor que falam daquilo que Ele fez, e você então proclama, você faz declarações de fé com a palavra de Deus. Você vai dizer, Senhor, na cruz o Senhor levou sobre si as minhas dores. O Senhor levou as minhas enfermidades. Pelas suas chagas eu fui sarado. Ao invés de ficar lamuriando, comece a declarar a sua fé, irmãos. Faça isso. Tome a palavra de Deus e comece a declarar essa palavra. Comece a orar a palavra de Deus. Você vai ficar maravilhado de ver o que Deus vai fazer. Porque você vai estar orando de acordo com a palavra dele. Você vai estar falando coisas que o Espírito Santo vai tomar aquilo e vai selar. Porque é a palavra de Deus. Você não vai estar orando de acordo com os seus sentimentos, mas de acordo com a palavra de Deus. Comece a praticar isso no seu devocional, na sua leitura. Você está lendo, tome aquilo. Aplique aquilo à sua vida. Você verá grandes coisas do Senhor. Vamos ficar em pé, eu quero orar.